Teve algum caso assim que você conseguiu reverter, até mesmo assim por falta de insumo, instrumento, e que você mesmo ficou surpreso? Tem uma história dessa? Cara, tem algumas, né? Você falou do jabuti. Eu atendi um jabuti, cara, de uma senhora, que ele tinha pego fogo, ele pegou fogo, e ele ficou todo deformado, todo deformado. Tem até no Instagram, eu acho, esse caso. Não foi eu que atendi ele da primeira vez. Eu acho que ele nem foi no veterinário, mas ele sobreviveu daquele jeito ali. Cara, o bicho ficou derretido. Você olhava ele assim, nitidamente você vê que ele passou por um incêndio assim e sobreviveu àquilo. E o casco dele não tinha mais aquelas placas tradicionais que você vê ali num jabuti normal. Você não entendesse, às vezes, até nem entendia que era um jabuti. Você olhava e falava, o que é isso aí? É outro bicho? E aí, depois, ele passou por um atropelamento. A mulher atropelou ele dentro do quintal. Isso aí é... E ele quebrou a coluna, cara. Só que ele pegou uma parte da coluna que ele não chegou a perder o movimento da parte pélvica ali, né? Ele manteve todo o movimento, até mesmo das patas traseiras, porque ele pegou a coluna depois da inervação que pega as patas. Então, ele não ficou paraplégico. Ele continuou andando, mas ele ficou com aquela lesão. E a mulher não é que não tinha insumo, ela não tinha condição. Entendeu? É um caso, assim, isso aconteceu da hora. Ela não tinha condição nenhuma de arcar com o que a gente faz. Então, eu tentei fazer da maneira mais barata que dava ali, cara. Foi com parafuso, a gente autoclavou uma série de parafusos de obra mesmo. Autoclavou no autoclave, prendeu no animal, pegou arame, jogamos arame em volta de parafuso para fixar aquela fratura. E depois a gente jogou resina acrílica. O que a gente faria normalmente? Colocaria uma placa metálica, ortopédica, que só a placa ali ia custar 300, 400 reais, a pessoa não tinha nem 100 reais para pagar. Então, meio que a gente fez aquilo ali meio que a um preço de custo, ficou barato, ela conseguiu, o bicho sobreviveu, e foi uma situação onde a gente até tinha um insumo, mas a pessoa não tinha como pagar, que é o que acontece na maioria das vezes. A gente tem o material, só que a pessoa não tem como pagar. Aí a gente tem que improvisar, vamos dizer assim. Tem uma outra perguntinha aqui, daquelas básicas, né, que existem inúmeras dúvidas e cada um faz de um jeito. E aí eu queria te perguntar o seguinte, pensando nos pets, né, cães, gatos, qual é o tempo adequado para poder se banhar um pet? De quanto em quanto tempo deve se dar um banho? Tem o intervalo de banho, né? Cara, depende da espécie, né? Mas se você estiver falando de um cachorro, que é o clássico, né? A gente fala para dar um banho por semana, tá? Não dar mais do que um banho por semana, porque isso pode começar a causar uma alteração na microbiota da pele do animal. Isso pode propiciar doenças respiratórias, porque você está molhando aquele animal o tempo todo, principalmente em época de inverno. Então, tem um período mínimo, vamos dizer assim, uma semana. Eu quero dar 2 banhos por semana. Acontece, às vezes acontece, quando a gente está passando por um tratamento, às vezes, né? O animal ele precisa tomar um shampoo específico, porque ele está combatendo uma bactéria que está ali na pele, um fungo. Às vezes a gente passa um intervalo de banho menor, mas pelo menos uma vez por semana, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Ela assina lá o clubinho lá do banho tosa e o próprio banho tosa já passa uma vez por semana, então resolve. Aí você tem os gatos que tem uma necessidade de banho bem menor, né? Tem gatos que a pessoa nunca deu banho e percebe que o animal não está sujo, nunca, porque ele acaba se lambendo, então ele vai se asseando ali. Claro que não é proibido dar um banho no gato, mas na maioria das vezes a gente nem comenta sobre isso quando está falando de um gato. E você já pode estar falando de espécies como uma ave, por exemplo, sei lá, uma calopsita, que você não pode entrar com produtos que você usaria num banho, como shampoo, sabão. Aí já é proibido mesmo. Então, tem as suas particularidades. No caso da ave, porque elas têm uma oleosidade na pena que você não pode retirar. Se você tirar aquilo ali do animal, ele vai ficar extremamente estressado e vai começar a repor aquilo através de uma glândula, chama-se glândula uropigiana. Ele vai lá atrás, pega um pouco de óleo que ela produz e vai passando na pena. Então, você imagina você tirar tudo isso de uma vez. O bicho vai ficar louco. Ele vai ficar o tempo todo querendo se limpar. Então, um banho de ave, por exemplo, especificamente é só com água. Eu não posso conter produtos químicos. E aí, no verão, por exemplo, eu posso dar banho todo dia, não tem problema. Então, cada espécie tem sua particularidade. Mas acho que a tua pergunta foi mais no cachorro, né? O cachorro é uma vez por semana. Certo. E ainda falando sobre cachorros, né? Cadelas, existe aí um mito de que as cadelas devem cruzar, né? Devem reproduzir ao menos uma vez por ano. Isso é verdade? Isso é um mito? Obrigado. Às vezes um animal desenvolve uma piometra, que é o mais comum da gente ouvir isso, né? O cachorro chegou com a piometra. A piometra é a infecção do útero, né? E começa a gerar pus ali aquilo, né? O que acontece? É uma situação grave onde a resolução é cirúrgica. E a pessoa é muito comum falar assim, isso aconteceu porque o animal não cruzou. Não é nem questão de uma vez por ano, porque não cruzou. E não tem nada a ver. Isso aconteceu porque o animal não é castrado. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Se tivesse castrado o animal,
O fato de ter cruzado não tem absolutamente nada a ver. Ela pode ter cruzado 1, 2, 3, 40 vezes. Se ela tiver que desenvolver piometro, ela vai desenvolver. Então, é uma das crendices da veterinária, né? Assim como quiabo e outras questões que a gente acaba ouvindo, mas não tem nada a ver, não. Não esqueça de compartilhar os cortes, ao longo da semana vai estar saindo. Entra lá no Instagram do Centro Veterinário da Baixada, conheça o trabalho deles, eles têm um telefone, vou me deixar aqui na descrição para vocês conhecer essa referência aqui na Baixada Fluminense, não somente atendendo cães e gatos, mas principalmente outros animais de diversas áreas. Valeu, um abraço e sei que pode, galera.